Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos novamente aqui nessa manhã de sábado abençoada com a programação Momento da Família. Tivemos programações aí maravilhosas que nos antecederam. Está ao meu lado minha querida irmã Andréia. Faz tempo que nós fazemos programa junto e hoje é uma grande honra ter ela conosco. Bom dia, irmã Andréia, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, pastor Jorge. Bom dia, amados ouvintes. Glória a Deus. Nós estamos aí numa manhã abençoada, com programas maravilhosos. Eu tenho certeza que esse aqui também vai ser uma grande bênção aí para você e para a sua família. Amém. E você que está nos ouvindo aí, ou pela internet, ou pelas rádios, você pode nos ligar. Telefone 3486-3755 ou 3713-4897. 3486-3755 ou 3713-4897. Você pode fazer seu pedido de oração, pode de repente contar uma bênção que você recebeu, pode colocar aí o teu pedido diante de Deus. Nós iremos estar orando por você. Os seus pedidos de orações serão encaminhados à nossa comunidade O Novo Tempo, onde aproximadamente durante 30 dias estaremos clamando ao Senhor pela tua vida e com certeza o Senhor vai nos dar vitória, né? Você que está nos ouvindo aí pela internet, você pode falar conosco pelo MSN aí, Rádio Novo Tempo @hotmail.com, Rádio Novo Tempo @hotmail.com. E você pode ligar para nós também no 3713-4897 ou 3486-3755. Programação Momento da Família. Nós queremos aproveitar essa programação de hoje, que é o Momento da Família, né? Tivemos um jejum sobre a família essa semana na comunidade Novo Tempo. Inclusive hoje é encerramento lá na nossa comunidade o Novo Tempo sede. Inclusive nós vamos aproveitar e passar o endereço, né? Nossa comunidade Novo Tempo sede fica na Rua Major Sertório, número 685, próximo à Faculdade Mackenzie. Hoje, a partir das 20 horas, temos um grande culto ao Senhor, um culto de encerramento do jejum da família, né? Lá o jejum começou às terça-feira e termina hoje, o encerramento dos cultos maravilhosos, né? Então, Rua Major Sertório 685, próximo à Faculdade Mackenzie, na região central de São Paulo. Você que mora na região ou quer conhecer, hoje vai ser um encerramento de um culto maravilhoso, né? E você que está na Zona Norte, na altura do número 900, a freguesia do Ó, nós temos culto amanhã, a partir das 18 horas, inclusive nas nossas 3 igrejas nós temos culto amanhã, né? Hoje nós não teremos culto na Zona Norte, mas amanhã nós teremos sim, a partir das 18 horas, inclusive um culto maravilhoso com a Santa Ceia do Senhor. E na cidade de Cotia, cidade maravilhosa, abençoada de Cotia, né? Rua Brasilândia, número 85, logo após o posto de saúde, né? E nós tivemos aí na Zona Norte um jejum maravilhoso, jejum da família, o mesmo que está sendo na sede, só que o nosso terminou ontem. Tivemos uma festa, um encerramento maravilhoso, a presença do Senhor, a pastora Beth ministrando, o bispo Luiz lá, e foi uma grande festa. Depois do final do culto tivemos uma confraternização, e foi assim maravilhoso, né? Os textos ministrados foram maravilhosos. Inclusive eu quero aproveitar a programação de hoje, talvez não dê tempo de falar todo o tema de um dia só, mas gostaria de compartilhar um pouco sobre o assunto, sobre os traumas familiares, né? Nós vamos ler o texto, pedir para a nossa irmã Andréia ler o texto que está em Malaquias 4, capítulo 4, versículo 6. Que diz assim: E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha a ferir a terra com maldição. Amém. Bendito é o nome do Senhor, né? Aqui nós vemos que é a promessa do Senhor, a conversão do coração dos pais aos filhos, né? Isso aqui foi o profeta Malaquias que profetizou na unção do Senhor sobre esse período de conversão, né? Nós sabemos que hoje existem famílias, e muitas famílias, até mesmo famílias evangélicas, onde existe traumas familiares, né? Ocasionado entre o pai e filho, entre esposo e esposa, ou seja, problemas que surgiram talvez em um momento da vida, talvez no passado, ou coisas presentes, coisa muito recente, que ainda hoje trazem situações terríveis para a vida familiar, né? E nós temos a certeza que o nosso Deus é um Deus que nos dá sabedoria para nós convivermos e vencermos isso, né? Nós podemos também, se nós pudermos evitarmos situações, irmã Andréia, é uma bênção, não é? Com certeza. Né, que a gente realmente vê o quanto que trauma, quanto afeta as crianças, né? Então realmente é complicado mesmo. A gente tem que realmente buscar de Deus, né, uma direção aí na família, né, o pai buscar sabedoria, a mãe, para não causar tipo de trauma em crianças mesmo, né? E muitas vezes os pais, às vezes no momento de ira, no momento talvez de reflexão, falta de irreflexão, ou seja, falta de reflexão, momento às vezes de ironia, momento assim
né? Tá com sangue quente naquela hora, acaba abrindo a boca, né? E falando palavras de maldição aos filhos. Nós vamos ler, inclusive, um texto que fala sobre isso daqui a pouquinho, né? Compartilhar um pouco, e muitas vezes, né? Situações têm trazido traumas familiares. E se a tua família, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos ouvindo, se na tua família ou na tua parentela existe algum trauma familiar, eu quero te lembrar que o Senhor, Ele pode curar esse trauma. É claro que o ideal é que nós venhamos, durante a nossa própria vida, evitarmos todas as situações que podem causar traumas. Mas nem se sempre existiu, é possível, né? Nem sempre é possível, né? Porque nós convivemos com pessoas, não são máquinas, e as pessoas têm sentimentos, têm emoções, têm o dia que muitas vezes nós não acordamos bem, muitas vezes a esposa não acorda disposta, o marido também, os filhos muitas vezes acordam, parece que já, às vezes parece um pouco já irado, né? Ou seja, nós somos seres humanos, e a família tem uma série de problemas que está envolvido, né? Porque afinal de contas nós somos corpo, alma, espírito, não vivemos 100% o dia todo no espírito, temos as emoções, temos os sentimentos, muitas vezes acabamos guardando mágoa mesmo, isso não é o que devemos acontecer, mas na verdade muitas vezes acontece, mas nós temos que aprender com a palavra de Deus que as coisas ruins só trazem traumas, né? Trazem trauma muitas vezes não é para uma pessoa só, muitas vezes para a geração inteira. Né? Nós vamos ver aqui algumas informações. Eu pedi para a irmã Andréia, com essa bela voz, fazer a leitura aqui de alguns itens que nós falamos no nosso jejum, dessa semana de jejum da família. Foram situações maravilhosas que nós aprendemos, e acho que é importante nós compartilharmos um pouquinho daquilo do muito que Deus nos deu essa semana, porque fala sobre a família. Um jejum novo da comunidade Novo Tempo que Deus deu ao coração do bispo, pastor Elizabeth, preparado com muito carinho, muito amor, né? Textos bíblicos, estudo bíblico, que com certeza levaram a nossa igreja aí a um crescimento espiritual, realmente no sentido de amadurecimento contra a família, muito importante, né? E nós queremos compartilhar um pouquinho com vocês, nossos queridos ouvintes, porque temos certeza que, por ser palavra de Deus, ela pode também nos instruir, pode mudar a tua vida, a nossa vida, e com certeza o Senhor vai continuar te abençoando. Você que está nos ouvindo aí, pode ligar para nós no 37134897 ou 34863755. Você que talvez esteja vivendo nesse momento um trauma familiar que foi coisa recente, ainda está sentindo a dor, né? De algo que aconteceu com você, ou com teu esposo, com tua família, ou coisas passadas que talvez tenha amadurecido, tenha ficado aí na verdade. Você pode ligar para nós, que nosso objetivo de estarmos aqui na rádio Um Novo Tempo, pagamos alto preço, não pedimos contribuições, né? Apenas envolvemos o ministério todo, paga-se um alto preço para manter a rádio Novo Tempo no ar, né? O site no ar. Tudo isso com o objetivo de abençoar você. Na nossa visão, é a visão do crescimento do reino de Deus. Não importa a tua igreja, não importa quanto tempo você frequenta a tua igreja, fique lá sendo abençoado por Deus. Nossa visão é a visão do reino de Deus, né? Nossa comunidade Novo Tempo, nós acreditamos que não importa a igreja, não importa a forma, se nós estivermos falando a palavra de Deus e com a visão do crescimento do reino, o próprio Deus vai mandar crescimento para todas as igrejas, para todo o seu povo, e com certeza a nossa parcela o Senhor também vai nos dar, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre os traumas familiares. Infelizmente, acaba sendo muito comum. Quase todas as pessoas que talvez você converse, vamos dizer assim, 70%, ou seja, mais da metade, tem algum trauma familiar. Ou não, a pessoa talvez não viva aquilo, mas a família vive uma situação difícil. Mas o nosso Deus, Ele tem o poder de curar esses traumas. Verdade. Diz assim, a família influencia e causa um grande impacto em cada um de nós. Sua influência pode ser boa ou ruim, para o bem ou para o mal. Sua influência afeta nosso caráter e o que queremos o que seremos no futuro. Muitos dos hábitos, sentimentos e princípios que trazemos os recebemos no contexto da família. E é uma verdade, não é? A família é responsável pela formação do indivíduo, né? Exatamente, né? A formação, o filho não é formado na escola, ele pode ser formado dentro da matéria e da disciplina escolar, mas a formação do caráter, a formação do indivíduo é dentro da família, né? Desde criança, né? Tanto é que a palavra do Senhor nos fala lá em Provérbios, instrui ao menino, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele, não se esquecerá dele, né? Porque verdadeiramente é justamente na família onde nós passamos uma boa parte do nosso tempo, né? E muitas coisas que acontecem lá, de bom, de maravilhoso, vai servir de estrutura para nós vencermos desafios externos, desafios nossos interiormente como alma. E também muitas situações negativas acabam marcando pessoas, às vezes, negativamente. É verdade mesmo. O propósito de Deus é estabelecer a família.
nos marcar com hábitos bons, nos abençoar com amor, proteção, aceitação, suprimentos, nos compreender e nos aceitar, nos fazer pessoas estáveis, seguras e bem afirmadas emocionalmente. Amém. Então Deus, ele constituiu a família. Nós vemos que aqui são apenas algumas informações. Claro que é muito mais do que isso, né? Se a gente for falar todos os motivos, vai talvez nos faltar palavras, mas vamos dizer que os principais são esses, né? A família é a principal e a primeira instituição, né, estabelecida pelo Senhor, né? Como o Senhor disse a Adão, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe, iniciar a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ali estava o quê? A instituição da família, Deus instituindo o casamento, e uma grande bênção. E aqui nós vemos aqui, né, os propósitos de Deus estabelecer a família: nos marcar com bons hábitos, né, nos abençoar com amor, proteção, aceitação, suprimento, né, nos compreender e nos aceitar, nos fazer pessoas estáveis, seguras e bem afirmadas emocionalmente. Se você está vivendo uma situação completamente contrária àquilo que nós lemos aqui, você pode ligar para nós. Nós queremos te ajudar em oração. 34863755 ou 37134897. Glória a Deus. Deus definiu nossa família para demonstrar atenção, suprir nossas necessidades, suprir nossos sentimentos. Deus planejou com que a família fosse uma escola de treinamento para o êxito na vida, ou seja, para que desde pequenos fôssemos valorizados e amados nas pequenas e grandes vitórias. Deus criou a família para que tivéssemos méritos e, através deles, estímulos. Não fôssemos pessoas amargas, rebeldes e inseguros. Porém, o pecado afetou profundamente o propósito original de Deus. Com isto vieram os conflitos familiares, abandono, mágoa, ressentimento, rejeição familiar, ausência dos pais, discórdias, separações, e a consequência disso são os traumas familiares. É verdade. E o pecado, ele entrou no mundo e trouxe sequelas terríveis. Nós já vamos passar para outra parte que fala alguns exemplos de famílias que viveram traumas, né? Talvez foi o primeiro exemplo aí de um grande trauma, foi a família de Adão, né? Em Gênesis 4, do 1:7, né? Fala que Caim e Abel eram diferentes, né? Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas. Caim trouxe a oferta ao Senhor do fruto da terra, Abel trouxe dos primogênitos das ovelhas. Mas Caim, para a sua oferta, não atentou ao Senhor, pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor perguntou a Caim: por que tirasse? Por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se levantará o teu semblante? Se não procederes bem, o pecado já está à porta, né? E será o teu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. E nós vemos que, infelizmente, né, Caim foi dominado por um sentimento de inveja, de vingança, de ganância, e foi a primeira morte, o primeiro homicídio da terra. E tudo isso trouxe um trauma muito grande, né, para a família. Tá certo que depois de tudo isso, depois de alguns anos, o Senhor concedeu a Sete, né, que foi um outro filho, a Adão e Eva, um filho aí que foi através dele a geração da semente dos filhos de Deus, onde o povo começou a buscar o Senhor. Mas houve um grande trauma, né? Caim passou a viver sobre uma maldição, né? Caim se irou contra Deus e se desfigurou-se. Conflitos entre os irmãos ainda continuam vivos até o dia de hoje, gerando morte nos relacionamentos, morte nos laços de inimizade e fraternidade, gerando traumas e feridas, né? À medida que o pecado entra na família, entra também o conflito e os traumas, né? Quantos, né? Amanhã é dia dos pais, não é isso? Quantos filhos não conversam com os pais, né? Quantos pais não conversam com os filhos? Quantos irmãos não se falam, né? Na verdade, amanhã é um dia, na verdade, que o ideal seria que toda a família estivesse junto, né? Por parte de pai, parte de mãe, né? Juntamente com os pais, os filhos. Mas muitas vezes não acontece isso, né? Porque há sentimento de divisão, né? O pecado, ele acaba entrando, acaba separando, acaba enfraquecendo a família. E nós temos que lutar contra esse sentimento, né? Porque a palavra do Senhor também lá nos fala em Marcos, é que toda casa dividida, ela não prospera. É verdade, Mandré? É verdade. E a gente vê aí quantos filhos que ficam anos sem falar com os pais, né? E os pais com os filhos, entre irmãos também, esse tipo de contenda, e quanto que isso realmente traz magnanimidade e traumas realmente para a família, né? Que a família, ela tem que estar junta, unida, é verdade, né? Lutando, é claro, enfrentando os problemas. Problema toda a família tem, mas o importante é a gente estar junto, enfrentar. Então a gente realmente tem que buscar de Deus, né? Para que realmente lutar contra esse tipo de espírito maligno que quer dividir a família, né? É verdade que esse é um espírito de separação, é uma das principais armas de Satanás para destruir a família. Em primeiro lugar, é trazer, né, a confusão, a contenda, né, e trazer o quê? A separação,
Porque a família separada, ela enfraquece, né? Uma igreja dividida, ela se desfaz. Uma família dividida, ela se desfaz, ela perde o poder de reação contra o mal. Na verdade, ela se divide, né? Porque o próprio mal traz a divisão, né? Então, meu irmão, minha irmã, não importa a situação que você está vivendo na tua família. O importante é o teu posicionamento agora para você continuar buscando ao Senhor. Buscando ao Senhor, pedindo união na tua família, pedindo graça, né? Como já falei, amanhã é dia dos pais, né? Não só dia dos pais, mas quantos dias de festas que tem no ano, dia das mães, né? O Natal é um dia, assim, que as pessoas comemoram, estão juntos, né? Mas muitos dessas pessoas, às vezes no próprio dia de Natal, passagem de Ano Novo, às vezes acabam bebendo demais, comendo demais, e às vezes acabam falando palavras que não era bem aquilo que queriam dizer, e muitos dessas ficam traumas, e depois passam anos e anos separados. Verdade. E ninguém dá o braço a torcer. Ou seja, se não for Deus colocar a mão lá para converter o coração, ficam famílias separadas, né? Você que está nos ouvindo, que quer pedir oração sobre a tua vida familiar, ou sobre a vida profissional, financeira, sobre alguma área, né? Você pode ligar para nós o 3486-3755 ou 3713-4897. 3713-4897 ou 3486-3755. Um outro exemplo de trauma que houve na Bíblia está lá, né, falando sobre a família de Noé, Gênesis 9:1, do 20 ao 13, também nos fala também sobre a situação onde houve traumas lá, né. Vamos ler apenas um resumo aqui, né. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se, pôs-se nu dentro de sua tenda, né. Cão, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora seus 2 irmãos. Né? Uma família com promessa e incumbência de frutificar e multiplicar-se entra em conflitos. Um pai que não tinha nada que se embriagar, quanto mais estar nu onde não devia. Um filho que, a despeito do erro do pai, não devia desrespeitá-lo como autoridade. Desrespeito mútuo, difamação familiar, insubmissão a autoridades, consequência, maldição em cão, multiplica-se a rebeldia, né? Nós não vamos ler o texto aqui, mas está lá em Gênesis, nós já falamos aqui onde se encontra. Mas se você conhece a Bíblia, sabe muito bem, né? Que, uma certa ocasião, Noé, ele tomou muito lá do suco de uva, né? E todas as frutas que têm grande quantidade de açúcar, ela tem chamados alcoóis, ou seja, ela produz álcool, né? O álcool natural da fruta, que gerou a fermentação e o vinho. E Noé, ele ficou bêbado, embriagou-se. O que aconteceu? Ele despiu-se, ficou-se nu. E o seu filho mais novo, ao ver aquilo lá, né, o cão, ele ficou o quê? Ele saiu, começou a dar risada, começou a zombar, na verdade, na sua falta de sabedoria também, ele zombou do seu pai, né? E os seus outros 2 irmãos, né, Sem e Jafé, foram por detrás e cobriram a nudez do seu pai. E quando o seu pai, Noé, voltou ao juízo, ele ficou sabendo o que aconteceu, ficou muito irado. O que aconteceu? Ele abençoou Sem Jafé pela atitude prudente e amaldiçoou o filho cão, né? E na verdade amaldiçoou uma geração inteira, né? Uma geração inteira foi amaldiçoada, porque na verdade é o seguinte: o filho não deveria ter agido daquela maneira. Ele foi, na verdade, desrespeitoso ao ver o pai daquela forma e começou a contar para os irmãos, dar risada, ao invés de talvez ter uma atitude sábia e ter coberto o pai também. Mas ele deu risada, ele zombou, né? E aquilo foi uma situação tão terrível, né, que o pai também estava errado, porque estava bêbado, estava nu dentro da tenda, ou seja, num lugar que não era para ele estar nu, né? E ele ficou lá no lugar público da família, ficou nu. Isso trouxe uma situação de vergonha, ou seja, o pai errou e o filho errou também, e depois o pai, quando voltou ao juízo, ele amaldiçoou, né? Amaldiçoou a geração do seu filho, amaldiçoou toda a geração do seu filho mais novo, ou seja, né? E nós inclusive aprendemos, foi refletido muito bem isso no nosso jejum. Eles tinham acabado o quê? De sair de uma situação de um dilúvio, sair da arca, onde o Senhor tinha já destruído uma terra maldita, tinha dado um novo, né? Uma terra já com tudo novo, né? A mesma terra, mas já renovada, né? Já com o povo, já com a família dele para se multiplicar, com alguns animais que ficaram para sobreviver para a multiplicação das espécies, né? E, ou seja, a maldição não era para ter, mas aí o pai, no momento de ira, amaldiçoou, ou seja, lança a semente da maldição na própria família. Verdade. Ou seja, quantas vezes, né? Tá tudo bem, tá tudo na bênção. E nós, muitas vezes, por falta de sabedoria, abrimos a boca e amaldiçoamos, né? Se você talvez tenha aberto a tua boca, meu querido irmão, minha querida irmã, para amaldiçoar a tua família, né? Talvez você, eu e nós cometemos muitas vezes isso, mas é importante que você e eu
Vamos se arrepender, pedir perdão ao Senhor, e para que o Senhor possa arrancar toda aquela semente de maldição. E não mais, daqui para frente, o que passou, passou. Agora vamos pedir, Senhor, ao perdão. Vamos arrancar aquele... É o tempo, né? Como nós falamos até sábado passado, que ministramos aqui em Eclesiastes 3, que é tempo de se arrancar aquilo que se plantou, né? Arrancar aquilo, semente de maldita que plantou. Agora vamos plantar sementes boas, semente da reconciliação, semente do amor. Então, vemos que são situações que gerou traumas familiares, né? Nós vamos ouvir agora o louvor ao Senhor, né? E nós já voltamos com a continuação dessa programação. Você pode ligar para nós no 37134897 ou 34863755, né? E você pode contar aí, de repente, o teu pedido de oração ou a situação que tem passado. Nós iremos orar ao Senhor pela tua vida. Importante que você venha estar diante de Deus, confiando no Senhor, buscando ao Senhor e acreditando que a tua família pode ser curada dos traumas que aconteceram. Estamos apresentando o programa Momento da Família. Mais som! Um novo tempo! Apesar das minhas fraquezas, eu faço um compromisso com o Senhor de ser fiel e não fazer mais a vontade da minha carne, mas a vontade do Senhor em mim. Por isso eu te peço, Senhor, sela este compromisso. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Eu quero andar contigo, Senhor. Eu sei que serei bendito por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Eu quero te agradar, Senhor. Eu vou fazer tua
Ótica Betel, 8 anos cuidando dos seus olhos. Venha e faça uma visita, facilitando 6 vezes no cartão ou cheque ou carnê. Tudo isso na Ótica Betel. Preços baixos, qualidade na Ótica Betel. Lembrando, exame grátis. Anote o endereço agora mesmo das nossas filiais. Avenida Itaberaba, 2616. Rua 7 de Abril, 125, Loja 17 Centro. Estrada Lázaro Amâncio de Barros, 1184, Brasilândia. Maiores informações, liga agora mesmo. 3921-1910. 3921-1910. Ótica Betel, 8 anos cuidando dos seus olhos. Você, empresário, quer ser um anunciante da Rádio Novo Tempo? Colocar a sua marca para que a mesma seja divulgada em todos os lugares do planeta e, acima de tudo, ser abençoado. Rádio Novo Tempo. Maiores informações, liga agora. 3486-3755 ou 3713-4897. Rádio Novo Tempo, a rádio que toca vida. Voltamos a apresentar Momento da Família. Oferecimento Comunidade Um Novo Tempo. Glória a Deus, estamos novamente aqui com a programação Momento da Família. Estamos falando um pouco sobre os traumas familiares. Você que está nos ouvindo e precisa de oração, de ajuda em oração por causa de alguma luta na tua vida familiar, ou às vezes até em outra luta mesmo, você pode ligar para nós o 3486-3755, 3486-3755 ou 37134897. Você que está na internet aí, você pode falar conosco pelo MSN Rádio Um Novo Tempo @hotmail.com. Ou se você quiser mandar um e-mail, é radioumnovotempo@terra.com.br. Repetindo, e-mail radioumnovotempo@terra.com.br. Se você quiser falar no MSN radioumnovotempo@hotmail.com. Falamos sobre os traumas familiares. Citamos aqui o exemplo na família de Adão, o grande trauma, né, de Caim ter matado Abel, ou seja, um homicídio na família e o primeiro homicídio que houve na terra. Falamos um pouco aqui também sobre Noé, por ter se embriagado, ele acabou amaldiçoando o seu filho que viu a sua nudez. Ou seja, são situações que geraram traumas não só numa pessoa só. Traumas que foram de gerações a gerações. Situações aí difíceis, né? Outra situação, a família de Abraão. Abraão vai para o Egito e diz que Sara é sua irmã, ou seja, ele gera a rejeição em Sara, sua esposa, né? Sara rejeita Agar depois disso. Agar rejeita o filho Ismael, a nação inteira é rejeitada. Uma família de preferências e exceção de filhos, né? Abraão preferiu Isaac, Isaac preferiu Jacó, Jacó preferiu José, José preferiu Manassés, né? Abraão e Lote e o sobrinho tiveram que se separar. Uma família marcada por mentiras, rejeição, acepção de pessoas e separação. Ou seja, a rejeição ela vai gerar outra rejeição, né? Quando Abraão ele rejeitou Sara, né, falando que pedindo para mentir porque ela era uma mulher muito bonita, dizer que era sua irmã, ele rejeitou Sara. Sara depois rejeitou Agar, né? E houve a rejeição a Agar, rejeita o próprio Ismael, né? Houve maldições aí, situações, né, que os próprios pais rejeitaram os primogênitos, colocando outro filho no lugar da bênção primogenitura. Ou seja, uma situação que era determinada por Deus quanto à bênção da primogenitura, claro, a situação lá entre Jacó e Esaú, né? Esaú ele vendeu a sua primogenitura, mas além disso outros casos, né? Nós vemos que entre os filhos de José, Efraim e Manassés, ele amou qual mais? Ele amou Efraim, o mais novo. Então situações aí que houve na família que por preferência, por situações e por falta de sabedoria geraram traumas. Nós temos alguns pedidos de orações, né? A nossa irmã Jamile, da Vila Nova Cachoeirinha, pede oração para Camille e para a Cristiane, precisa de uma porta de emprego e oração para todas as áreas, para ela e para toda a sua família. A Jamile está desempregada. Nós iremos orar sim, querida irmã Janile, e o nosso Deus é um Deus que pode abrir porta onde não tem porta. Tem um pedido aqui também do Antônio, que pede oração pela sua saúde, diz que está com muita falta de ar. Vamos orar sim, viu, Antônio? Deus vai abençoar aí esses pulmões, né? Pede oração para sua esposa, Jailde, e os netos, Larissa, Karina, os genros, Eric e Adilson. E manda um abraço a todos da rádio. Amém, obrigado, irmão Antônio, que o Senhor possa estar abençoando o Senhor e toda a tua família. Vamos orar sim. Você quer aí falar conosco, você quer fazer um comentário, ou você precisa de oração em alguma área da tua vida, não necessariamente na família, ou na vida financeira, como a irmã Janine
está precisando no momento, você pode ligar para nós o 3486-3755 ou 3713-4897, embora é um programa Momento da Família, mas nós cremos que o nosso Deus, ele visita não só a família, mas a vida profissional, a vida financeira, em todas as áreas. O nosso Deus é um Deus que alcança, né? E o nosso Deus é um Deus que também cura traumas, né? Se a tua família tem vivido algum trauma, né? Que sempre há um princípio como se causa o trauma, e durante ao decorrer das gerações, muitos traumas têm permanecido. Mas o nosso Deus, ele pode quebrar essa situação que às vezes vem de geração em geração e fazer uma família nova, né? Tem famílias que a gente sabe disso, né? Que às vezes, não falando agora de violência, mas falando agora de bebida, que às vezes o pai bebe, o filho bebe, o neto bebe, a família inteira, se for analisar, existe uma geração em geração que acabam sendo, não é beber um pouquinho socialmente, são alcoólatras mesmo, né? São situações que o diabo se entra na família para trazer desgraça. Deus também é o nosso Deus, ele pode quebrar essa maldição hereditária. Você já tem pessoas, a família toda, o pai tem diabetes, o filho tem, o neto tem, bisavô, tem toda a geração. Claro, são enfermidades que não necessariamente a pessoa está com um problema espiritual, não é isso. Mas são situações que o Senhor pode trazer cura e curar também essa enfermidade hereditária. Nós sabemos que muitas enfermidades que nós temos, ou muitas vezes existe a propensão genética, justamente é uma possibilidade genética, muitas vezes vem de geração em geração, mas o Senhor, ele pode quebrar essa situação na tua família, na tua vida, né? E pode trazer uma situação diferenciada. Eu posso até dizer, na minha família tem um exemplo, minha mãe já não está mais aqui, está com o Senhor, mas ela teve problemas de diabetes, né? O meu pai, não ele, mas por parte de irmã dele, problemas de diabetes, prima minha que faleceu com diabetes. Meu pai tem 70 e poucos anos, 75 anos, tem toda a situação assim, humanamente, para ter diabetes. Não tem, o velhinho, graças a Deus, não tem nada, embora a irmã dele com problema de diabetes faleceu, inclusive, prima minha, né? Mas graças a Deus meu pai não tem. Ou seja, o Senhor, ele pode curar todo o mal, seja físico, seja espiritual. Nós precisamos acreditar e confiar no Senhor, né? Voltando a falar um pouco de trauma, né? Então, situações, muitas vezes por falta de sabedoria, por inveja, como foi no caso de Caim e Abel, né? Porque Abel ofereceu do primogênito das suas ovelhas, né? E Caim, ele ofereceu o quê? O fruto da terra. Os filhos são diferentes. Às vezes eu tenho 2 filhos, eu tenho o Caio e tenho o Jabes, 2 filhos abençoados, né? Os gostos são diferentes, até para alimentação, para brincar, né? Um gosta mais de bola, outro gosta mais de carro, um gosta mais de outra coisa, outro não gosta, né? Um gosta de pizza de mussarela como eu, outro só gosta de calabresa, aí é uma briga, né? Mas são diferentes mesmo. Caim e Abel eram diferentes, mas porém os dois fizeram algo ao Senhor, mas só que o Senhor se atentou para a oferta de Abel, porque Abel ofereceu com certeza com mais qualidade, com mais disposição no coração, né? E aquela situação gerou o quê? Inveja no coração do seu irmão. Então, a inveja, quantas situações de inveja, né, geram morte na família, né? Isso foi o primeiro caso, mas quantos na família existem pessoas, né, que nós já ouvimos em notícias, infelizmente as notícias correm, de irmão que matou outro irmão por causa de inveja, né? Porque era o queridinho. Importante também os pais que estão nos ouvindo, para que não demonstre a preferência, e não entre um filho e outro filho. Claro que às vezes o pai, eu gosto mais do jeito dele. Pode até existir, mas isso tem que ser tirado da nossa vida, porque os filhos são iguais, né? Como sendo filho bom, mesmo sendo comportamento diferente, mesmo tendo gostos diferentes muitas vezes, mas os pais precisam tratar o filho de igual maneira, né? No caso aí de Isaac, os 2 filhos Jacó e Esaú, houve uma preferência, né, do pai por um e da mãe por outro, né? A mãe, ela gostava mais, sem preferência por Jacó, que era mais caseiro. Já o pai, Isaac, gostava mais de Esaú, que era um menino macho, caçador, né? Esse é o meu filho, né? Então, meu irmão, você precisa verdadeiramente com a tua esposa mostrar verdadeiramente aí um tratamento igual para os filhos, porque isso pode gerar traumas, né? São situações aparentemente normais, mas quantas famílias, quantos filhos têm o sentimento de rejeição e acaba saindo de casa, acaba às vezes casando mal casado porque tem pressa de sair da sua casa, muitas vezes porque tá uma situação, uma sementinha, né, de rejeição. São situações pequenas. Tudo que teu irmão faz é bem feito, o que você faz, você só faz, né? Situação, tem que fazer de novo. Teu irmão capricha, você é relaxado. Muitas vezes é uma verdade. É uma verdade muitas vezes, mas às vezes existem formas e formas de falar, que às vezes a palavra ela pode gerar uma situação de uma semente de maldição dentro da família, né? Então, se isso aconteceu na tua casa ou tem acontecido, hoje é um tempo para que nós possamos refletir diante do Senhor, para que possa ter restauração na nossa casa, na nossa família, né? Porque que adianta a pessoa ter a casa bem sucedida, carros e casas, né? Mas a família não se fala, não tem prazer de estar junto, não tem prazer de encontrar o filho, a filha, né? Filhos que não falam com os pais,
pais que não falam com os filhos, né? Eu escutei, inclusive, falando de um rapaz que foi fazer um trabalho na minha casa, na parte elétrica, há cerca de mês atrás, né? Que o seu pai, um tempo atrás, né? Proibiu o seu filho de fazer alguma coisa. O pai falou, então não vou ficar mais na igreja. Às vezes, o filho tinha intenção de obedecer o pai, mas de uma maneira diferente. E o pai tinha intenção de corrigir o filho e educar o filho, mas muitas vezes houve um desajuste lá, e o filho traumatizado, né? Lembrei até do fato que é, né? Há muito tempo atrás, o filho queria assistir um filme numa igreja evangélica há muito tempo atrás. Isso era um escândalo, mas era um filme evangélico, evangelístico. O pai falou, você não vai assistir. Se você não vai, você não vai, você não vai, você não vai. O pai mais tradicional, você não vai. O filho então nunca mais eu piso na igreja, até hoje está desviado. Então são situações que muitas vezes pode trazer ruptura na família. Então cuidado. Eu preciso ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado com a nossa família. A família é um bem maravilhoso que Deus tem nos dado. Então se você tem vivido aí momentos de trauma na tua família, creia que você vai, ainda antes de falecer, você vai ver a tua família na plenitude. Você vai ver ainda, talvez nem se for aí, ainda velhinho, ou muito antes disso, você vai ver Deus trazendo restauração na tua família. Aquilo que foi traumatizado, Deus pode curar. É por isso que nós precisamos invocar a bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Não podemos desistir. Não desista aí de orar pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus filhos, né? Se houve um trauma familiar, busque ao Senhor, para que o Senhor possa curar. Eu tenho buscado o Senhor sempre na minha família, que o Senhor possa curar os traumas que houve na minha parentela, né? Graças a Deus, a minha família, eu e minha esposa, meus filhos, vivemos na plenitude, na bênção de Deus, mas muitas vezes na parentela, de situações que geraram trauma, mas o Senhor pode curar, né? Até aproveitando aqui, pastor, que Amém. você está falando disso, ligou uma irmãzinha, né? Ela está pedindo a oração e ajuda, porque ela brigou com as duas filhas, né? E acabou amaldiçoando as filhas, né, e pediu perdão para Deus, mas acho que ela está se sentindo um pouco mal por isso, né? Diz que uma das filhas, que é a mais velha, está muito rebelde, né? Uhum. Como que é o nome da irmã? Ela não gostaria que citasse o nome bom, dela, amém. tá? Bom, minha querida irmã, você que nos ligou falando sobre essa situação, bom, isso, em primeiro lugar, não se sinta aquele complexo de culpa, né? Porque com certeza não foi só você. Foi um momento de ira, nós, né? os pais, muitas vezes no momento de ira a gente fala mesmo, né? Não é o correto, mas naquele momento a gente acaba falando, né? Só pedir perdão ao Senhor, né? Se você puder falar com a tua filha, pedir perdão, peça, né? E, na verdade, são reflexões, são aprendizado para que nós, na próxima vez, no próximo evento que tiver, assim, de uma possível desarmonia ou desentendimento, né? Não chegamos ao nível ao ponto de os pais amaldiçoar os filhos, né? Mas é só agora pedir perdão ao Senhor e declarar que tua filha, as tuas filhas são benditas do Senhor, né? No momento de ira, o pai fala mesmo, a mãe fala, né? Mas o Senhor é o Deus que cura, né? Então não se sinta, minha querida irmã, não se sinta aí acusada pelo diabo. Hoje peça o perdão ao Senhor, né? Abençoe a tua filha. Declare no mundo espiritual que a tua filha é bendita, mesmo que você falou coisas contrárias, porque naquele momento de ira, não que a tua filha seja, mas naquele momento de ira a gente desabafa tudo que tem pra falar mesmo, né? É igual o casamento, muitas fala vezes. Sem pensar. Que o bispo sempre fala, muitas vezes, quando tá tudo bem no casamento é uma bênção, mas de repente, quando surge aquela discussão, os probleminhas de anos atrás, a gente abre a lata do lixo e a fossa junto e põe tudo pra fora. Lembra aquele dia, você fez isso, lembra aquele outro dia, fez isso, e descarrega aquele lixo todo, né? Mesmo que não está no coração, mas parece que passou perto e a gente lança tudo em fora e acaba trazendo um mal-estar muito grande na família, uma situação contrária. Então, Deus quer nos ajudar. Famílias da Bíblia tiveram trauma, então não se sinta privilegiado, meu irmão, porque na verdade famílias da Bíblia tiveram traumas terríveis na vida, né? A primeira família escapou. É verdade. Então, tudo isso nos mostra que Satanás se levanta contra a família, que nós precisamos, mesmo sendo evangélico, vigiar e pedir ao Senhor a bênção de Deus sobre a nossa família e lutarmos pela nossa família, né? Não desistirmos da nossa família, né? É verdade. Ligou também o Giovanni, né? Ele está com muita dor nas costas e precisa da cura. Quer que nós estejamos orando aí pela sua saúde, né? Amém, vamos orar sim. Nosso irmão Antônio, já lemos o pedido. Você quer continuar ligando para nós? Aqui nós estamos quase no final da programação. 34863755 ou 37134897. Se você está na internet, você quer mandar um MSN, radionovotempo@hotmail.com. Mas o nosso Deus é um Deus que cura verdadeiramente a família. Vamos falar sobre um outro exemplo rapidamente, né? Nós vemos aqui a família de Jacó. José era o filho mais preferido do pai.
Claro que ele era o queridinho da velhice de Jacó. José era filho da mulher que ele amava. Ciúmes e revolta entre os irmãos. Aqui temos uma injustiça familiar. Jacó faz uma túnica para José. Representava a autoridade e realeza que somente os primogênitos teriam direito a recebê-la. Então, olha a situação, né? Jacó, por privilegiar o seu filho, porque era o caçulinha, era o filho da mulher que ele amava, né? Ele fez uma túnica que representava a autoridade e o seu amor para o filho que era o mais novo, né? Ao invés de ser para o mais velho primogênito. Aqui nós temos a injustiça, né? Falamos sobre isso. Temos com a confusão e intriga familiar. Por ser mais amado que seus irmãos, esses o venderam a uma caravana que o levou ao Egito. Temos também uma grande trauma familiar. Quando José foi vendido, trataram-no asperamente, tiraram a sua túnica e o lançaram no poço, deixaram-no preso por uma noite, venderam José por 20 moedas, mentiram sobre sua túnica manchada de sangue de um animal. No Egito, a volta por cima e se torna governador. Aqui temos também um grande trauma familiar. Cerca de 20 anos se passaram. A posição de José no Egito não apagou suas feridas. José nunca voltou para casa, nem os procurou. Por que não? Já que agora podia ir e o buscar. O tempo e a posição não podem apagar as suas feridas. Elas precisam ser curadas. José levava a dor no coração e as feridas de rejeição que ainda carregava contra os seus irmãos. Teve 2 filhos atestados do seu trauma. Manassés, ele diz: Deus me fez esquecer, né? Esquecer-se do quê? Do passado, de seus traumas familiares. Eu me esqueço dos meus irmãos, que os meus irmãos fizeram comigo. Será? Efraim, que foi o filho mais novo, ele disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então nós vemos que José, mesmo sendo um homem muito abençoado por Deus, ele carregou ainda por muitos anos a mágoa de ser ferido, vendido pelos seus irmãos. Tanto é que, mesmo ele tendo condições financeiras, porque ele governava sobre o Egito todo, ele não foi atrás do seu pai, dos seus irmãos, né? Ele poderia ter ido, mas nós vemos que ele estava ferido de alma. Então nós vemos que a alma é a alma verdadeiramente. Quando a gente está ferido de alma, é uma situação difícil. Depois de muito tempo, né, ele foi se reconciliar com os irmãos. Seus irmãos se reconciliaram com isso, mas depois nós vemos que ele, além disso, como sinal da sua ferida, ele tratou seus irmãos asperamente, os colocou na prisão por 3 dias, devolve as moedas, lembrou-se do barulho das mesmas moedas que seus irmãos receberam na noite que foi vendido, mente, devolvendo o dinheiro, diz que eles roubaram. Uma pessoa que está ferida está ferindo, escondendo dos seus irmãos os traumas familiares. Ele chora escondido, né? O choro de uma pessoa ferida. Quantas vezes a gente chora escondido porque a gente está com trauma na alma, né? Ódio e amor se misturam em feridas familiares, né? Ele pega até o irmão mais novo de novo e esconde do pai. E se o pai morre do coração? É verdade. Meu Deus, olha que... Como José também, apesar de ser um homem maravilhoso, quantas mensagens nós ouvimos, já pregamos sobre José, mas a verdade é uma coisa certa. Ferida. Ele estava ferido de alma, tão ferido que durante 20 anos, aproximadamente, que ele ficou, até ele chegar a ser governador do Egito, rei do Egito, príncipe do Egito, que seja, ele não foi procurar sua família, ele não foi atrás, tendo plena condição de ir atrás. Então, quando a gente está ferido de alma, é terrível, né? Se o seu pai talvez não tivesse tratado ele com preferência, talvez não teria sido vendido, né? Você pode falar, mas e pastor Jorge Mandraí, como é que Deus ia salvar, preservar a vida da nação de Israel, que tudo isso foi o plano de Deus, mas Deus tem outros caminhos, Deus tem um caminho perfeito, né? É que claro que Deus transforma a maldição em bênção, transforma sim, mas nós podemos fazer as coisas certas, né? Porque a preferência de Jacó por José foi pelo fato que ele era o mais novo, ele era o filho da mulher que ele amava, filho de Raquel, a mulher amada dele, né? Afinal de contas, ele queria casar por Raquel. A outra, né? A primeira foi brinde. Aquele queria mesmo foi a segunda, Raquel. Então nós vemos que o processo de trauma familiar é terrível, demora anos para sarar muitas vezes. Meu irmão, se a tua família tem vivido um trauma, talvez de pouco tempo ou de muito tempo, você se levante como intercessor para clamar ao Senhor, para que o Senhor possa tirar isso da tua família, porque isso traz divisão durante muito tempo, né? Como nós já falamos, quantos filhos que não falam com os pais há anos, quantos pais que não falam com os filhos há anos, quantos filhos, irmãos que não se falam há tempo, e na verdade um ou outro quer se ver, tem no coração aquele desejo, mas às vezes a dureza de coração fala mais alto. Estamos já no final da programação, o tempo não permite mais continuar, iremos orar por todos os irmãos que nos ligaram, os que não ligaram também, mas creia, meu irmão, que o Senhor pode curar a tua família de todo trauma. Se você não tem vivido trauma, amém, né? Vamos aprender com os erros aqui dos personagens bíblicos
para que nós não venhamos ter os mesmos erros, né? Vamos clamar ao Senhor. André, começa essa oração, nós iremos continuar clamando ao Senhor. Senhor Deus Pai amado, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós oramos, Senhor, pelas famílias, Senhor, dos ouvintes, Senhor. Deus, que o Senhor venha abençoar cada lar, cada família, que os traumas, Senhor, venham ser curados. Oh, Pai, que essa alma ferida, Senhor, venha receber a Tua libertação, a Tua cura, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que caia por terra todo desentendimento, todo espírito maligno que traz confusão, que trouxe o afastamento entre esses irmãos, entre pais e filhos, entre os filhos e pais, Senhor, que não se falam há tanto tempo, Senhor. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, das famílias. Senhor, nós queremos um Deus que é poderoso, que restaura, Pai, a família. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha com cura, com transformação de vidas, com libertação, com salvação em nosso lar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai. Amém. Sim, meu Deus. Que todos que nos aleluia. ouviram, mesmo que nos ligaram, os que nos ligaram possam ser visitados, Senhor. Deus, o Giovanni cura toda enfermidade, toda dor nas suas costas, Senhor, meu Deus. Aleluia. Deus, a vida da tua serva que ligou, que está com sentimento de culpa porque brigou com suas filhas. Meu Deus, o irmão Antônio, Senhor, a sua esposa, os seus netos, meu Deus, toda a sua família em nome de Jesus. A irmã Janile, Senhor, a Camille, Cristiane, todos que nos ligaram, os que nos mandaram mensagens pelo MSN, os que estão nos ouvindo e não ligaram, que o Senhor possa abençoar, Senhor. Amém. Onde existe trauma familiar, que o Senhor possa entrar com cura, Senhor. Coloca a semente da restauração, a semente da libertação, a semente da transformação e faz obra de cura, de transformação em nome de Jesus. Alcança a vida do teu povo familiar, profissional, financeiro e material, todas as áreas, saúde também, em nome de Jesus. Fique com Deus, tenha um final de semana abençoado, a paz do Senhor Jesus. Até sábado que vem com a programação ao vivo a partir das 8 horas da manhã. Um grande abraço. Fique com Deus, paz do Senhor. Fique na paz do Senhor e até sábado que vem.